Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rafael Requejo, membro do PET Economia. Hoje a gente vai estar realizando mais um encontro do Clube do Livro, em que a gente estará abordando o texto o texto O Valor de Tudo, da Mariana Mazzucato. E hoje a gente vai estar abordando o terceiro capítulo, o nome é A Medida da Riqueza das Nações, é isso? Então é exatamente. E para começar a apresentação do capítulo, o Nicolas vai dar início aí. Bom, boa tarde a todos. Presente aqui nesse clube cultural. Ela começa o capítulo 3. Basicamente, o capítulo 3 tem o objetivo de colocar a teoria do valor em contraponto com a teoria dos métodos que os governos utilizam para a contabilidade do crescimento, né? Ela faz uma distinção entre os métodos que os governos utilizam para o cálculo do contabilidade nacional com a teoria do valor. Então, a toda hora ela vai estar fazendo essa análise, colocando, questionando e etc. Daí ela começa a questionar sobre o critério da forma que a gente mede o PIB, né, atualmente. A gente tem um conceito hoje que se o PIB cai por 2 trimestres, a gente fala em recessão, ou se cai durante um ano, a gente fala sobre depressão. Mas, afinal, qual é o critério e qual a definição de valor para atribuirmos X períodos a uma recessão ou a uma depressão, né? Ela começa indagando assim, ó, o capítulo, e ainda faz outro questionamento, ela vai mais a fundo. E se a receita tiver outra definição que não seja relacionada à produtividade? Daí ela dá o exemplo dos clássicos, né, que ela fala que a receita era uma parte da renda não merecida. E como é que com esse novo conceito influenciaria sobre o PIB? Sendo assim, a forma que a gente enxerga o PIB pode influenciar muito a política econômica. Se a gente enxerga equivocadamente o PIB, a medida do PIB, a gente faz política econômica equivocada. Por isso que essa reflexão no capítulo 3 que ela vai fazendo é muito importante. O outro subtópico, né, que começa, que é PIB uma convenção social. Aí daí ela começa uma parte mais filosófica do que é o PIB, né? Nesse tópico ela ressalta que os métodos contábeis são convenções sociais em evolução. Não são leis naturais estáticas, né? Como, por exemplo, a física, que se você pegar, por exemplo, sei lá, uma montanha, a propriedade da montanha, a propriedade geográfica da montanha, sempre foi mesmo desde não sei quantos anos atrás, por exemplo. Mas não, no caso do PIB é diferente. Ela é modificada com base nos costumes da sociedade. Então varia de tempo em tempo. Por isso que daí ela mostra o exemplo com os jesuítas, né, que eles fizeram em 1500. Eles inovaram um método de contabilidade nunca visto antes. Eles combinaram a visão e as finanças. Como assim? Basicamente foi o seguinte: para alinhar as finanças aos valores da ordem, os jesuítas asseguraram que o cofre só pudesse ser aberto com 2 chaves. Uma chave encarregada pelo financista, que seria o atual CFO, e outra pela visão, pela estratégia, que na linguagem atual seria o CEO. Ou seja, o que é que esse exemplo nos diz? Mostra que uma contabilidade foi moldada à sociedade deles, entendeu? Então isso muda de tempos em tempos. E partindo do hoje, né, o PIB que a gente calcula é baseado no valor adicionado das indústrias. E este valor adicionado é o valor monetário, como a gente conhece, né, de que as empresas produzem menos os custos dos insumos. Sendo a soma total dos valores adicionados o valor agregado bruto. A gente vê em macro 1, né? Que pode ser calculado pela ótica da receita, despesa e produção. Mas a questão é, quais que são que adicionam valor? Essa é sempre a pergunta que elas têm que fazer durante o capítulo. Por exemplo, aí ela dá o exemplo dos marginalistas, né? Que diziam que as contas nacionais atuais incluem todos os bens e serviços que atingem um preço na economia, conhecido como fronteira abrangente. Assim, apesar do raciocínio ser lógico, né? Você inclui todos os bens e serviços que atingem o preço na economia, etc. Mas ele não nos diz algumas especificidades que ocorrem na economia. Como assim? Por exemplo, como os serviços estatais são medidos,
como os investimentos futuros em pesquisa e desenvolvimento, eles podem agregar a longo prazo no PIB, ou então algumas coisas que não precificáveis, né? Como, sei lá, o mercado financeiro lida com serviços, com ações benevolentes, com até mesmo mercado ilícito também. O tipo de coisa que circula na economia que às vezes acaba despercebido na forma convencional que a gente leva do PIB, né? Ô, Nico, deixa eu fazer só uma pontuação rápida sobre o PIB. É que, na minha perspectiva, né, durante as disciplinas de micro, de macro e tal, a gente vê o PIB, né, como uma medida que está muito mais voltada a um enriquecimento, né? A gente vê que o enriquecimento do país é voltado nisso do PIB, mas eu percebi que a Mazzucato ela tenta trazer uma questão social que o PIB é mais que isso, né? O PIB é uma medida que também reflete empoderamento e empobrecimento de uma sociedade. Então, a análise não fica só na parte financial das coisas, né? Não fica só quantitativo, né? Exato. Aí, tipo, era algo que eu só realmente vim pensar nisso depois que eu li esse capítulo, tá ligado? Porque até antes, o PIB pra mim era só uma medida de você chegar assim e dizer, não, tal país tá crescendo. Tá, mas qual os efeitos do crescimento desse país? Aí por aí que eu vi na parte social, onde o PIB ele gera, né, essa ideia de empobrecimento e de empoderamento de um país ou outro. Era só isso mesmo que eu queria falar. Exatamente. Eu também não tinha pensado nessa perspectiva. Depois que eu li o livro, achei muito bacana. Por isso que é legal o livro dela. Recomendo a todos a comprarem. Inclusive, vou comprar também. Daí, o outro subtópico que ela começa a fazer ela retrata uma história sobre as contas nacionais, né? Ela faz uma análise histórica da teoria do valor, basicamente. Ela começa no século XVIII, né? Dando um exemplo do... Eu não sei como é que pronuncia esse nome aí. Não sei se é Quesnay ou é Quasné. Não sei. Que ocorreram as primeiras tentativas... É Quasné, né? Quasné. Ocorreram as primeiras tentativas da teoria do valor, no século XVIII, né? Que tinha, basicamente, ele tinha a finalidade de estimar o produto nacional da França, tomando como base apenas a agricultura, base na terra, né? Porque eles enxergavam que a fronteira de produção só se incluía a produção agrícola. Ela excluía a manufatura. Por que excluía a manufatura? Porque eles diziam que a manufatura é dependente da transferência do setor agrícola. Entendeu? Então, para eles, o setor agrícola era a principal referência para medir o produto nacional da França. E naquela época, esse raciocínio era óbvio, né? A medida de contabilidade, como eu falei já, né? A contabilidade varia de acordo com a sociedade. No século XVIII, a gente vê aqui totalmente agrário, né? Já no século XIX, foi a vez da utilidade marginal, né? A teoria da utilidade marginal, que tinha a ideia de que tudo que fosse comprado era graças à renda, né? A soma da atividade no mercado, independentemente do setor, era acionada à receita total. Alfred Marshall foi o pai da teoria da utilidade marginal na Inglaterra, e em seu livro, né, Princípios em Economia, ele estimou como poderia ser calculado o produto nacional, né? Aí tem a famosa frase dele no livro, que é: tudo que é produzido ao longo de um ano, todo serviço prestado e toda utilidade nova criada é uma parte da renda nacional. Então é bem geral o aspecto do século XIX, bem diferente do século XVIII, que a gente viu que era só agrícola, né? Aí ele dá uma passagem por Marx também, que cita que a teoria de Marx, que ressaltava a relação da produtividade aos conceitos de mais-valia, ela foi ignorada em estimativas sobre a renda nacional, porque estava associada a um programa revolucionário, né? E, portanto, não poderia, por definição, acomodar-se nas estatísticas oficiais dos mesmos países que eram tão criticados pelos próprios marxistas. A teoria de Marx, que a gente conhece, né, baseada na mais-valia, ela meio que não foi aceita na época pelo processo histórico, né? No século XX, os marginalistas, que eu falei no século XIX também, eles reformularam seus postulados, né? E um famoso estudante de imagem, né, o Pigou, Arthur Cecil Pigou, ele defendia que, como os preços do mercado indicavam apenas a utilidade obtida por meio da transação, né, do pagamento, etc.,
A renda nacional deveria ir além, deveria medir o bem-estar. Olha aí como muda a perspectiva, né? Para ele, o bem-estar era a principal medida da utilidade em que as pessoas poderiam obter com o dinheiro. E ainda acrescentou que as atividades que promoveram bem-estar, que promovem o bem-estar, deveriam ser inclusivas através de serviços públicos gratuitos ou subsidiados. Muito bacana esse subtópico, que ela põe várias perspectivas de séculos diferentes, e a gente vê o quão muda, né? O quanto muda as contas nacionais, né? A reflexão sobre as contas nacionais. E um dos discípulos desse cara, né, que eu falei agora, o Pigou, Kuznets, acreditava que as rendas nacionais incorridas em gastos sem nada acrescentar ao resultado econômico final. Ou seja, defendia que as atividades não remuneradas deveriam ser incluídas, uma vez que aprimorava o bem-estar econômico. Mas aí que tá, por que mudou? Por que a gente não continuou com essas ideias, né? Porque houve a Segunda Guerra Mundial e obrigou os economistas a pensarem sobre a ótica da produção ao invés do bem-estar. Isso aí mudou tudo, a percepção de produção, de contabilidade, etc. E a que a gente conhece hoje, né, a contabilidade final, né, foi baseado, deriva muito da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial também. Como a gente sabe, Keynes foi uma figura fundamental nesse aspecto, né? Que na teoria geral, Keynes presumiu que os trabalhadores meio que subestimariam o poder de compra. Como assim? Eles estariam dispostos a produzir mais, ou seja, trabalhar mais para gerar mais renda. O que é que gera isso? Superprodução e, posteriormente, desemprego. Por que desemprego? Porque menos trabalhadores seriam necessários para realizar a mesma quantidade de trabalho. E a economia se encontraria em baixa produção. Então, Keynes desenvolve uma teoria macroeconômica que opera com a capacidade ociosa, né? Que é o que a gente vê nas economias atualmente. A gente não é comum a gente ver a economia que opere com pleno emprego, que utiliza todos os fatores de produção. Então, os responsáveis pelas contas nacionais adotaram as ideias de Keynes e passaram a enxergar os gastos do governo como contribuintes diretos pelo aumento da produção. E essas ideias ganharam citação, popularidade e passaram a figurar as principais influências por trás da publicação do primeiro manual para o cálculo do PIB, né? O Sistema de Contas Nacionais das Nações Unidas, o SNA. E agora, é uma pausa para vocês comentarem algo que quiser. Não, acho que eu posso comentar um pouco do que ela fala bem no comecinho, né, de como o PIB, né, ele é abordado na grande mídia e, e principalmente, né, numa retórica de mercado financeiro, de, de tratar como se fosse simplesmente números e como se fosse simplesmente sinalizações de queda ou de segurança ou de insegurança, e que é às vezes complicado, né? Porque a gente viu em 2016, 2015 o PIB sendo usado por um setor político de forma extremamente forte para considerar política fiscal como se fosse uma questão criminosa. Ou seja, você não tinha um objeto de uma análise judicial, mas você faz um uso de uma retórica de que não estava tendo responsabilidade, não estava tendo tudo isso, e isso foi usado como objeto de crime. Só que isso não constitui crime. Ou seja, a gente viu obviamente um movimento muito eu gosto de usar a palavra escuro, uma política escura não, uma política por baixo dos panos, uma política de jogo sujo, que os números do PIB da política foram usados disso como ferramenta. É verdade. Eu tenho. Deixa eu falar algo sobre isso.
Pode falar, Lucas. É que quando a gente fala sobre política, a gente fala sobre grupos que estão disputando entre si para conseguirem uma verba, né? São grupos disputando por como é que o dinheiro vai ser reutilizado na economia, né? Quando esse entendimento do que é o PIB é muito importante nessas questões, né? Porque, por exemplo, o entendimento de que agora no Brasil, que está tendo o aumento das exportações de commodities, como é que isso poderia ser melhor do que uma política industrial, né? Que, que trabalharia junto. É o que está tendo. Depois eu falo alguma coisa. Pode ir, ok. Bem, antes de chegar no Keynes, eu achei interessante um parágrafo que fala sobre a Yuki, só um instante, tenta ver se o seu microfone não tá batendo em alguma parte da sua roupa ou se ele não tá muito Deve perto ser do um seu encaixe. rosto. Parou aqui. Ainda não, ainda tá pipocando um pouco. Mas se não resolver, Parou agora. Ou não? tenta continuar falando, vamos ver se ele para no meio do caminho. Beleza. Porque assim, teve um parágrafo que falou sobre a guerra e assim, a gente vê como o fator guerra influencia nas decisões geopolíticas e sociais do planeta em si, né? Falou que se o período de guerra fosse outro e a situação de guerra fosse outro, as ideias do Kuznets lá, ela meio que podia tentar de mais em vigor, né? E aí a gente vê que, tipo, se a primeira guerra mudou totalmente o mundo, a segunda mudou totalmente o mundo, a gente vê que, tipo, na possibilidade de existir uma terceira guerra mundial, como a gente vê hoje em dia, também ia mudar totalmente o mundo, tá entendendo? Porque acho que o fator guerra é muito impactante para a sociedade no geral, tá ligado? Mas do meio como eles pensam em que serve a guerra e qual a sua utilidade. Então, essa questão que ela traz do Kuznets também me faz refletir, porque o Kuznets ele tem dois momentos. Ele tem esse momento que ele fala de tentar abordar nas contas nacionais as distorções, que é importante você trazer uma maior complexidade das contas nacionais, só que também tem um outro momento do Kuznets, que é o momento que ele usa da teoria do invertido, que ele fala que num pós-momento o desenvolvimento ele vai gerar queda da desigualdade, e quando a gente vê essa teoria, essa segunda parte do Kuznets, ele foi muito influenciado pelas narrativas benignas que estavam começando tanto na sociologia e que depois vieram para a economia. O que são as narrativas benignas? Era um momento dos anos dourados, lá, anos 50, anos 60, anos 70, que foi o período pós-guerra, e que foi um período de alta produtividade, ou seja, foi um período que o sonho americano estava extremamente pautado, todo mundo, uma grande parcela dos americanos que voltaram da guerra conseguiram ter prosperidade e tudo mais, então começou a se ter em algumas teorias o uso de uma retórica de que não, no longo prazo a gente vai ter um desenvolvimento, então não precisa de um Estado tão forte, e que posteriormente a gente vai ter aquela fala de sempre, que posteriormente a riqueza vai ser distribuída. Só que no final a gente vê que esse longo prazo nunca chega. Então ela trata essa questão do Kuznets, mas é importante lembrar também que ele foi muito influenciado por essa base teórica das narrativas benignas, e que ela não mencionou tanto aqui. Pode falar, Jonatas. Eu acho que uma das coisas que eu achei muito interessante nessa segunda parte do capítulo, que a gente discutiu também no primeiro, foi a evolução do pensamento econômico, né? Porque, como o Yukim pontuou, não só a guerra fez as pessoas mudarem seu modo de pensar, como foi uma queda de paradigma, como bem disse Keynes, mas também a gente pode perceber sobre como a teoria, como o pensamento econômico, ele vai se reformulando ao longo do tempo. E tem uma parte, nessa segunda parte, que eu achei muito interessante, que ela diz o seguinte: sobre essa questão das contas nacionais, ela fala que esses são métodos contábeis não convencionais, são convenções sociais, como o Nicolas pontuou, e que eles são
acima de tudo, reflexo de ideias, teorias e ideologias quando foram reformulados. Então, a gente discutiu no capítulo 1 que a teoria ela está super dinâmica, né? Ela nunca é estável, como o Marx bem pontuou. Então, Quesney considerava que o setor manufatureiro, setor agrícola, era o setor produtivo, não considerou a manufatura. Depois vem Adam Smith, que vem contradizer isso e fala que o setor manufatureiro é o produtivo, porque ele é o que gera coisas, cria bens, certo? Mas ele, por outro lado, não considerou os serviços públicos e bancários como serviços que geram valor. E, por fim, vem a utilidade marginal, como marginalismo com a Fred Marshall, que considerava que o valor deriva do mercado, de todas as atividades produtivas do mercado. Então, fazer essa análise evolutiva nessa primeira parte do capítulo eu achei muito interessante, que mais tarde vai dar até base para a gente discutir mais sobre como isso está reformando o nosso modo de pensar hoje, como o sistema das contas nacionais está sendo reformulado. Ela coloca mais lá na frente que é a utilidade marginal, que é o que está preponderando atualmente no sistema, o neoclássico, o sistema neoclássico, que ele não considera apenas a utilidade, mas ele também acrescenta todos os elementos, todos os ingredientes na análise das contas nacionais. Então, fazer essa análise histórica aqui no começo do capítulo eu achei muito importante também. É verdade. Você entender como eles chegavam às contas nacionais ajuda muito a entender muito a época que eles estavam inseridos também, né? Tipo de sociedade. O exemplo que ela dá com os jesuítas é excelente, que você vê claramente que como eles montaram a estratégia, né, com base nos valores dos jesuítas, montaram logo cristãos, né, montaram um sistema de contas que servissem para eles. Você vê que ao longo da história essa perspectiva muda de ideia de sociedade para sociedade. Agora, Rafael, é a tua parte já, começando de gasto e valor. Se ninguém Ok, tiver nada a acrescentar. eu vou olhar mais para baixo aqui que eu fiz uma anotação a própria punho, então eu não vou olhar tanto para a tela, peço desculpas. Então, no começo já, ela fala que o valor gerado pelo governo ele não pode ser quantificado como uma indústria, né? Que ela fala que não dá para fazer essa comparação, né? Ela já começa falando assim. Assim, não são abordados em estatísticas como preço de mercado, ou seja, ela fala que as atividades realizadas pelo governo, elas não são atribuídas como as atividades feitas pelas indústrias do meio particular, ou seja, as atividades das indústrias do meio particular, do meio privado, eles têm um valor de mercado, têm um preço, e tem um valor adicional, só que as atividades do Estado, elas não têm esse preço de mercado. Então, muitas das atividades que não têm uma visão, não têm um foco de obter lucro, elas são abordadas como sendo de menor valor, ou seja, teriam menor valor na conta nacional. Só que por que isso acontece? Será que isso é o justo fazer isso? Será que uma escola ela tem menos valor do que uma indústria que polui? Então essa a provocação que ela faz. Então e assim como não sendo mercantil, a mesma que gerem lucro para certas empresas. Ou alguns são até gratuitos, né, que são as escolas, universidades, sistema de saúde e transporte. Tais atividades são financiadas por impostos e dívidas. Por conta desses preços serem quantificados como menores, assim seu cálculo adicionado do valor não pode ser o mesmo das empresas do setor privado. Assim, o valor adicionado é considerado o lucro operacional e bruto. Aí esse valor adicionado é o que ela trata esse tópico, que é exatamente o que ela fala, que como certas atividades do governo não têm esse lucro operacional bruto, que seria o salário superávit operacional, as contas nacionais só vão considerar os salários
e assim tendo o valor menor. No entanto, o cálculo demonstra menor valor adicionado em setores que apresentem atividades como objetivos não comerciais, o caso das estatais, e se relacionando com os gastos de insumos, o valor pode se apresentar como negativo, ou seja, que o valor adicionado das atividades estatais podem ser considerados tão pequenos que, quando a análise é feita com os gastos do insumo, pode ser contabilizado até como negativo a atividade, como sendo um prejuízo para a economia. Então, aí ela continua: contudo, não é justo afirmar que bombeiros, professores e policiais, e outros exemplos ela dá, como elementos que geram destruição do valor na economia. Desse modo, faz-se necessário medidas diferentes de quantificar esse valor das atividades em estatais. Então, é essa a provocação que eu acho que é a mais importante desse tópico. Por que que a gente considera nas contas nacionais professores, policiais e bombeiros como destruidores de valor e um especulador financeiro como criador ou que transmite valor? Acho que essa é a provocação que ela tenta dar. Ela continua, afirmou que a produção de insumos intermediários pelo Estado não geraria um aumento do PIB. Aí ela cita Kuznets como defensor desse pensamento. No século XX, veio outra diferença de distinguir o consumo intermediário de final das despesas públicas. Aqui ela está falando sobre a questão de nas contas públicas, o Estado, as atividades e os gastos serem simplesmente apontados como consumo final. Ou seja, quando você tem um gasto numa empresa, na conta nacional é abordado como custo intermediário, ou seja, esse custo vai gerar no longo prazo lucro e renda. Só que quando a conta nacional vai atribuir os gastos do governo, a grande maioria é como consumo final, ou seja, é só consumo, não vai ter uma renda, um lucro. Mas se você está consumindo para uma escola ou para uma entidade de saúde, isso não pode ser contabilizado como uma que vai gerar ou algum rendimento posteriormente. Então é isso que ela tenta abordar também. Aí vem, né, no século XX, veio outra tentativa de fazer essa distinção entre o consumo intermediário e o final das despesas públicas, que compreendia e analisar qual ação do governo fornecia serviços não mercantis e quais serviam os serviços intermediários para empresas. Porém, tal abordagem se mostrou muito complicada. Aí ela dá o exemplo da ponte, né, que você tem uma ação estatal de um incentivo para construir uma ponte, como você vai contabilizar isso? Você tem a família ela vai usar a ponte para com o objetivo de lazer, e você tem a empresa, que ela vai usar a ponte com um intuito de obter lucro, de transportar fatores de produção, transportar bens manufaturados. Então, essa contabilização ela se mostrou bem complicada. No entanto, a convenção de abordar todas as despesas públicas como o consumo final ainda se mostra indiferente a mudanças, ou seja, essa questão de nas contas nacionais serem tratadas as atividades e os gastos públicos como somente o consumo final, não existe muito incentivo de bases teóricas para mudar essa questão. O valor adicionado dos governos inclui apenas salários,
desconsiderando bens e serviços que o Estado compra das empresas. Portanto, essa incongruência nas contas nacionais demonstra um Estado gastador, sem identificá-lo como o principal ator de criação de valor. Aí acho que acaba aqui, ela continua. Aí ela continua falando sobre algo. Deixa eu ver aqui só onde eu parei. O Charles Green, serviços do setor público, a economia deve ser medida conforme o valor fornecido. Tá, eu vou continuar na questão do PIB, da parte que ela fala do PIB face saltos, que ela fala algo estranho a respeito das contas nacionais. Já aborda as contradições do cálculo do PIB, o qual não diferencia o custo de um investimento e uma capacitação futura. O PIB ele não considera os recursos destruídos por poluição com variação negativa. Porém, quando uma empresa com uma atividade mercantil extingue poluição, o PIB considera isso como uma variação positiva. As contradições são maiores na análise do setor financeiro. Aí ela fala sobre as contradições do setor financeiro também, ela aborda isso. E ela continua falando que o investimento em capacidade futura e sobre a contradição disso em relação a como é abordado nas contas nacionais. Antes de 2008, a SNA considera o PID internos um insumo de produção, porém, posteriormente foi classificada como um investimento. Então, o PID passou a ser considerado como produtivo. Aí, em 2013, nos Estados Unidos, o valor do PID adicionou 400 bilhões de dólares ao PIB, à conta nacional do PIB. Ou seja, antes de 2008, o investimento em PID era desconsiderado nas contas nacionais. Só foi considerado após essa modificação na SNA, ou seja, são várias contradições que são desconsideradas nas contas nacionais. E a gente vê que gera uma assimetria muito grande, porque só o PID dos Estados Unidos em 2013 adicionou na conta nacional do PIB 400 bilhões de dólares. Aí ela continua falando também da contradição sobre como é considerado o valor do trabalho doméstico nas contas nacionais. Ela começa falando, né, que os atos feministas atuaram bastante em defesa de que o valor do trabalho doméstico fosse melhor contabilizado como algo que gere valor na economia, só que os economistas eles têm 1 milhão de pretextos falando que é algo que gera assimetria, falando que é algo que não é. Acho que eu até anotei alguns termos aqui. Fala que não é utilizável. Aí ele fala que a SNA mostra posteriormente que relutância, né, em contabilizar esse setor, que estava relacionada com a convenção da falta de produção de excedente, ou seja, como é um setor que não gera excedente para a economia, ele é considerado como improdutivo e não precisaria ser considerado nas contas nacionais. Assim, consideravam improdutivo. Outro problema seria a questão de não ser comercializado no mercado, assim não tendo valor. No entanto, imóveis são facilmente contabilizados no PIB. Assim, processos... Então, aí ela não coloca isso diretamente, mas isso foi mais da minha interpretação. Porque como os valores dos imóveis são muito mais fáceis de ser contabilizados nas contas nacionais, a gente tem representado nas contas nacionais processos de gentrificação, processos de especulação imobiliária,
Só que a questão do valor do trabalho doméstico não é contabilizado. Ou seja, a gente coloca nas contas nacionais os processos segregatórios que ocorrem principalmente nas urbanizações, mas uma coisa que estaria muito atrelado ao domicílio, ao imóvel, que seria o valor do trabalho doméstico, eles simplesmente colocam como se fosse improdutivo, como se fosse irrelevante ou algo do gênero. Aí ela continua também trazendo a questão da contradição da contabilização do trabalho da prostituição, da poluição e da produção. Aí ela traz o exemplo da Holanda, que a prostituição ela é pautada como um trabalho legal e ela é considerada nas contas nacionais, só que no Reino Unido não é, ela é desconsiderada e ela é só abordada às vezes em trabalhos estatísticos da economia informal. Aí, posteriormente, ela fala da questão do meio ambiente também, que ela fala que se uma empresa privada gasta para despoluir o rio, isso é tratado como se fosse um gasto, como se fosse uma perda de lucro, então o PIB traria como se fosse algo depreciativo, mas se isso for feito pelo Estado, é tratado como se fosse o inverso, como se fosse um investimento, e logo seria positivo para o PIB. Aí ele fala ainda que se a externalidade ela for amenizada por um agente que está fora do gerador, do ocasionador da externalidade, o PIB ele aborda isso como se fosse algo positivo, como se porque a empresa não teve que auferir em custos para amenizar a externalidade que ela mesma ocasionou. E aí ela cita o Kuznets de novo, falando que é necessário, seria necessário, né, a contabilização do desserviço ocasionado pelas empresas, pelos seus impactos ao bem-estar, seus impactos a, aos bens livres, né, por exemplo, o ar, a água, mas isso não é abordado, né. Então, e ela cita no final que se fosse consideradas nas contas nacionais essas questão da informalidade, a questão das externalidades, os números eles teriam um salto muito grande, que é o termo que ela cita em latim, facit saltus, ou seja, teriam se obteriam números bem diferentes do que é na pautado. Aí ela continua que no final ela fala que somente ajustar as contas nacionais não é suficiente, né? Faltou falar, a economia informal entra no SNA, que é quando ela fala dessa questão da informalidade, que ela cita o caso italiano, né, que o mercado negro italiano é 21% do PIB, e ela cita também vários países membros da OCDE que apresentam altos níveis de informalidade, tanto posterior à crise de 2008, mas algo que está perdurando e provavelmente vai ser um resultado dessa crise atual. E ela cita, né, que o problema das finanças é de considerar o que é produtivo, ou seja, quando se faz uma análise no mercado de trabalho informal, eles tendem a ter essa incongruência de tratar e não tratar o que é produtivo. Aí ela fala também da questão dos bancos, né, que os bancos antigamente ganhavam dinheiro com as taxas de juro e posteriormente, né, com a desregularização desse setor e com outros agentes,
os bancos eles se tornaram transmissores de valor e transmissores de renda, ou seja, a gente viu os bancos se tornarem os centros do mercado financeiro, e isso também é uma contradição e é uma complicação para as contas nacionais, que se obteve essa mudança, mas as contas, as ferramentas utilizadas pela análise das contas nacionais não se adaptou a esse processo. Aí ela fala também no momento do lucro versus renda, que ela vai terminar falando que como o PIB, né, ele considera que tem um preço na mercadoria que cria excedente e se cria ou extrai valor, isso é irrelevante, assim fica confuso. Ela fala que é confuso tentar abordar o que seria lucro e o que seria renda quando a gente analisa o PIB. Porque nesse último tópico a gente vê que existem altas contradições. Se a gente fosse analisar tudo que seria necessário de se atribuir nas contas nacionais, a gente teria uma assimetria gigantesca do que a gente tem atualmente. Então ela fala da necessidade de se encontrar uma fronteira da produção, ou seja, onde se cria o valor, onde se está se pautando a criação de valor e como é feita essa criação de valor. E fala de um uso da teoria do valor que seja mais coerente do que a usada hoje, porque a teoria do valor usada hoje, tanto na SNA, é a teoria do valor marginalista. E essa teoria do valor marginalista, ela fala aqui no finalzinho, que é uma teoria do valor que subjaz os sistemas de contabilidade nacional contemporâneos e leva a uma atribuição indiscriminada da produtividade para qualquer um que consiga uma grande receita. Mas ela minimiza a produtividade dos menos afortunados. Ao fazer isso, ela justifica as desigualdades de renda e riqueza excessiva, transformando a extração de valor em criação de valor. Aí eu vou ler só o último tópico dela que eu achei legal. Aí ela fala, indo direto ao ponto, qualquer atividade que possa ser comercializada por um preço é vista como uma atividade que adiciona valor ao PIB. Os responsáveis pelas contas determinam o que se enquadra nessa categoria. Mas qual o critério usado para isso, né? A resposta é uma miscelânea que combina utilidade marginal com viabilidade estatística e alguma forma de bom senso que suscita lobbies em vez de ideias a respeito do valor. É isso que determina onde se estabelece a fronteira da produção nas contas nacionais. O próximo capítulo se concentra nisso. Então, é exatamente isso que ela aborda, agora tentando suscitar tudo que faz, que a gente tem um sistema de contas nacionais que contabiliza e até traz e até contabiliza como se fosse positivo uma indústria de plástico que não é responsável, mas ao mesmo tempo ela contabiliza como se fosse improdutivo ou como se fosse um gasto desnecessário, investimentos em capacitação, investimentos estatais, em tanto infraestrutura como em informação. Então, isso traz tudo uma retórica neoliberal e uma retórica que não traz incentivos para uma seguridade social, não traz incentivos para uma economia de bem-estar social. Acho que é isso. Se alguém quiser comentar, está aberto agora.
Acho que a Mariana foi tão completa que não tem o que comentar, né? Aí, acho que uma das partes que eu achei bem interessante também é que tu tocou, né? Que é quando ela vai falar sobre como o trabalho doméstico ele não é computado, né? E os outros pontos também. Mas é muito interessante, porque quando ela toca nesse ponto, me lembrou que, principalmente desde o ano passado, por conta da pandemia, muito esse assunto, né, em relação ao trabalho doméstico, como sempre recai mais em cima das mulheres, enfim, todo o acho que teve muita discussão, eu tô até perdendo o fio do pensamento, mas é mais nesse sentido de como realmente ele não é valorizado, né? Tipo, as pessoas esquecem que, na maioria das vezes, para as pessoas estarem trabalhando, tem alguém em casa cuidando das coisas, né? Então é meio surreal e a gente até entende o porquê, né? Enfim, questões do. Nossa sociedade é machista, então a gente até entende o porquê ele fala, né? Porque ele fala uma frase bem, enfim, né? Complicada, que ele diz que é desnecessário e não vê muita razão, né? Nisso entrar, né, fazer parte das contas nacionais. Então foi muito interessante, assim. Eu gostei muito dessa análise dela também, porque a gente, pelo menos eu, né, comecei a ter outro olhar sobre contabilidade nacional, assim, foi bem interessante. É mais isso mesmo. Não, ela aborda isso e quando eu fiz acho que contabilidade social com o Diego, eu tentei fazer uma análise do FIB, né, que seria um produto interno bruto em relação com a felicidade, com o bem-estar social. E é um cálculo extremamente difícil de tentar se analisar, porque tem muitas variáveis quantitativas que são, de certa forma, não são objetivas, né? Elas são subjetivas, então é bem difícil de quantificar, mas quando você vê quais países pautaram essas questões, você vai ver que foi só o Nepal que tentou atuar para quantificar isso, ou seja, o mainstream, ele não está nem aí para saber do bem-estar social como algo a ser quantificado para você pautar políticas públicas. E é esse o problema que a gente vê. A gente vê uma conta nacional extremamente desalinhada com o contexto e com a conjuntura social e a realidade na sociedade, que a gente está pautando políticas que são incongruentes com o que está acontecendo no tecido social. Então, é exatamente isso que ela tenta pautar. Por que a gente está trazendo, no meio de uma pandemia, contas nacionais que são pautadas numa retórica marginalista, de macho de há vários anos atrás? Por que a gente está pautando nossas políticas baseado num instrumento e numa ferramenta estatística que não vê o maior setor da população que a gente tem agora, que é a informalidade? Por que a gente está ignorando isso? E é exatamente isso que ela está tentando provocar na gente. Por que a gente continua usando tais ferramentas que simplesmente criam uma ilusão, criam uma falha de modelo que é gritante? Como a gente pode pensar no meio de uma pandemia, a gente está subindo os juros a 7, 8%, enquanto o pessoal está morrendo de fome? É exatamente isso. De falar, Pedro. Pegando o gancho que tu falou agora sobre a forma que é passada essa própria teoria, é uma ressalva que ela faz no capítulo anterior, que eu fiz a análise, inclusive, de como essas teorias ela é passada até em salas de aula para economia. Muitas vezes só se vê mais essa parte da microeconomia focada em um único campo de visão, expande os campos de visões para que os alunos ou a própria sociedade assim, possa ter uma nova visão sobre uma nova forma de análise de como melhorar a situação da nossa sociedade. Isso é até eu acho bacana, até essa parte dessa crítica. E outro ponto até interessante que eu achei é a questão da Holanda utilizar o trabalho de prostituição como nas suas contas nacionais, que inclusive eu acho que quase toda cidade na Holanda, se não estou enganado, tem uma rua unicamente restrita para
para prostituição, que são as ruas vermelhas. Em Amsterdã também tem a famosa Rua Vermelha lá. É muito louco. Pronto. É só mais isso. Alguém mais? Bem, então acho que eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado por estar presente até esse momento. Na próxima encontro a gente vai abordar, né, o capítulo 4, que está relacionado a finanças, nasce um colosso, que ela fala também no capítulo 3, né? Ela fala da questão da desregularização dos bancos, só que ela fala que não dá para comentar tudo naquele capítulo. Então ela vai abordar mais essa questão de desregularização dos bancos e do setor financeiro no capítulo 4 e no capítulo 5. Então é isso, a gente pretende comentar sobre esses temas posteriormente. Agradeço mais uma vez, peço que curta, compartilhe com os amigos e que comente sobre sugestões, avaliações, críticas. E é isso, muito obrigado, até mais.